Instituto Cultural Vale apresenta Artista Livre é o Pleonasmo. Um encontro entre os artistas Daniel Senise e Vitor Arruda, mediado por Natália Lavigne, pesquisadora, curadora, professora e crítica cultural. Agradecemos a presença dos participantes. Passo a palavra à Natália. Obrigada, Fran, pela introdução. Boa tarde a todos, todas e todes. Obrigada pela presença nesse sábado ensolarado. Eu vou só dar um breve contexto inicial do motivo dessa conversa, desse reencontro entre esses duas figuras conhecidas, acho que de todos aqui. O Vitor Arruda, eu estou trabalhando na organização de um livro sobre o trabalho dele. Ele está com solo aqui na Galeria Almeida Ideio. E um dos textos, trabalhos desse livro é promover alguns encontros com artistas de outras gerações que tiveram uma interlocução ao longo de muitos anos com o trabalho dele, entre eles o Daniel Senise. E também explicando brevemente o título dessa fala, que é um artista livre é pleonasmo. Eu peguei carona numa tela, numa frase que ele usa numa pintura, que o Vitor usa numa pintura, que acho que conduz muito do trabalho dele, uma ideia de liberdade em vários sentidos, assim, tanto por ter sido um trabalho que foi alvo de censura algumas vezes, e por ter também uma liberdade, enquanto artista, de explorar diversas linguagens, diversas influências, um trabalho que é muito multifacetado, mas, ao mesmo tempo, muito único, muito característico. E aí também a gente vai fazer algumas pontes com, enfim, o momento que o Daniel vivenciou com o Vitor de uma forma muito intensa, nos anos 80, enfim, os dois, o Vitor vem de uma geração anterior, mas os dois dialogaram muito ali nesse período, principalmente pelo Parque Lage, que foi onde teve a grande exposição em 84, inclusive completando 40 anos ano que vem, Como Vai Você, geração 80, que o Vitor não participou, mas ele participou de diversas outras exposições naquele período, então a gente, inclusive, vai comentar algumas exposições que eles participaram juntos. E um período importante lembrar, meados dos anos 80, de redemocratização, então também a ideia de liberdade passa por aí, assim, que um período que, enfim, tem muitos aspectos que acho que é possível até traçar um paralelo, com o período atual. E, bom, eu queria começar, então, já fazendo uma pergunta aos dois, pensar, talvez, como que a ideia de liberdade está presente nesse momento, naquele momento para vocês, nos anos 80, e também esse intercâmbio entre artistas, que é algo que na obra do Vitor está muito presente, assim, inclusive hoje, tem uma nova geração de pessoas que olham para o trabalho dele de uma maneira muito rica. Ele mesmo comentou isso no nosso encontro, que a gente fez também, o primeiro encontro essa semana. E ele falou como, nos últimos 10 anos, mais ou menos, tem uma nova geração que traz uma outra leitura sobre o trabalho dele, ele aprende muito. E acho que quero saber também do Daniel como essa interlocução com o Vitor, enfim, como isso acontece, como... também é importante lembrar que o Daniel foi professor no Parque Lage, nesse período, nos anos 80, muito jovem, assim, formou muita gente, então teve esse trabalho de ensino e de também dirigir uma instituição, o Centro Cultural Light, um período que teve um projeto, ia fazer um projeto sobre o Vitor, que, enfim, não aconteceu, a gente pode também contar essa história. Mas, bom, a primeira pergunta é um pouco isso, como essa ideia de liberdade conduz esses encontros e essa interlocução entre outras gerações e essas trocas, o que elas trazem de importante. O título é do Victor. Eu vou falar um pouquinho, porque o Victor é o tema daqui. Eu fui convidado a acompanhá-lo. Mas hoje
A gente falou, a gente teve um encontro essa semana e essa frase, o título dessa fala foi colocado. E eu pensei assim, eu não me sinto uma pessoa muito livre, sabe? Então, o problema não é como a gente lê essa palavra liberdade. Quando eu comecei a fazer o que eu faço, eu me senti realmente numa ansiedade muito grande para formalizar coisas, né? E eu me sinto um pouco em função disso a vida toda, sabe? Para tentar entender o que eu estou fazendo. Mas eu trocaria a palavra liberdade também por autonomia, porque eu acho que cada autor, cada artista é um inventor, é uma entidade independente. Ele está reinventando, eventualmente, a linguagem ou as linguagens que ele está trabalhando. E aí eu acho que aí entra a palavra de liberdade, porque, por mais que você tenha influências e seja, inclusive, você está num ambiente, num contexto onde você tem vários elementos que estão te chamando e estão fazendo com que você reaja dessa forma. A autonomia é a coisa mais difícil de conquistar num trabalho. Então, eu trocaria a palavra liberdade por autonomia, mas é uma maneira de entender como o artista deve agir também, na minha opinião. Boa tarde. Eu gostaria de dizer o seguinte. O Daniel, não preciso dizer nada, é um grande artista, é uma pessoa que eu admiro profundamente. E quando ele diz a questão da liberdade, eu compreendo perfeitamente que ele fale também na autonomia, porque o Daniel é uma pessoa muito mais... Não tem nenhuma brincadeira, viu? Não tem mesmo. O Daniel é uma pessoa mais inteligente do que eu, mais inteligente do que eu, e é uma pessoa normal. O Daniel é uma pessoa que ele, em qualquer lugar do mundo, ele vai ser uma pessoa normal. Eu, agora além de não ser muito normal, desde sempre, agora eu estou ficando velho, o que é uma coisa que vira ainda mais uma confusão, entendeu? Então, eu acho que, para mim, a liberdade tem um peso que não poderia ter jamais para o Daniel. Porque Daniel nunca foi minoria, Daniel nunca levou porrada. Bom, eu também não levei muita, não, porque também nunca deixei que ninguém me desse porrada. Mas a porrada estava sempre na vizinhança. Isso nunca aconteceu com o Daniel. Então, eu acho que o fato de o Daniel falar em... Desculpe, como é mesmo essa palavra? Autonomia. Eu não sei se eu tenho muita autonomia, honestamente, porque eu sou completamente louco. E o Daniel, ele é em tudo que se pode dizer, tirando a inteligência dele, ele seria normal. Então, como eu sou louco, viado, e várias outras coisas, então eu nunca poderia ter essa normalidade de não lutar por uma liberdade de quem está prestes a levar porrada o tempo inteiro. E eu comecei a ser homossexual com 12 anos de idade. Quando eu descobri aquilo, eu percebi que não tinha jeito, entendeu? E era aquilo mesmo, e vamos em frente. E eu fui em frente, entendeu? Então, é uma questão que o meu trabalho, eu quis e precisei fazer psicanálise durante 50 anos. Alguém aqui já fez 40 anos de psicanálise? Você fez menos. A gente se conhece há 40 anos e você não fez 40 anos. Você fez 35 anos de psicanálise. Eu fiz 50, entendeu? Com 3 psicanalistas. Eu fiz assim porque teve um que eu não aguentei. Com 6 sessões eu desisti e parei. Então, a minha liberdade foi conquistada com esforço, com medo, com angústia, com psicanálise. Eu fiz uma palestra na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, há uns anos atrás,
Dois dos meus psicanalistas foram fundadores da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Então eu fui muito bem recebido por causa disso. E alguém perguntou lá, um senhor psicanalista perguntou para mim: mas você não acha que você, com a sua inteligência, com a sua cultura, com a sua arte, você teria superado isso? Eu disse: acho que não. E aí ele disse: e como é que você sente que a psicanálise foi importante para você também no seu trabalho e na sua vida? Ele me espremeu e eu disse: porque eu estou aqui conversando com vocês. Porque houve muitas vezes que eu pensei com muita lucidez, se eu queria ou não interromper a minha viagem neste planeta. E, por sorte, não interrompi, porque atualmente eu vivo tão bem comigo mesmo, eu vivo tão bem com o meu trabalho, que eu digo para alguém o seguinte: espera um pouco, entendeu? Que a velhice não é bem o que as pessoas pensam. Eu sou um velho que me adoro e adoro estar velho vivo. Agora, a questão da liberdade eu compreendo do grande artista Daniel Senise, porque ele não precisou se explicar para ninguém. Eu tive que me explicar para mim mesmo, para minha mãe. Nunca tive problema. Para a mãe, para a família, para a escola. Tudo aquilo que o Foucault falou, tudo eu tive que explicar para a turma toda do Foucault. Exército do Parará, não sei mais o quê. E quero dizer para vocês que é uma alegria eu estar aqui com vocês estarem vindo ver minha exposição e escutarem essa nossa mesa redonda, que é bem redonda mesmo, e que eu não estou me explicando. Eu estou contando. Estou só contando o que é uma liberdade maravilhosa. Queria só emendar um segundo ponto, que, na verdade, também tem a ver com esse, sobre a interlocução entre vocês e entre outros artistas naquele período e hoje, pensando, por exemplo, até... Eu vou mostrar depois uns slides aqui da revista Módulo, de 86. Teve um texto escrito pelo Jorginho Guinle, que foi também um artista muito importante nesse período, amigo dos dois. E queria um pouco perguntar para o Daniel como que foi esse reencontro com o Vitor, há 2 dias atrás, o quanto isso, enfim... foi curioso, assim, as questões que surgiram, por exemplo, até... perguntas sobre a técnica que o Vitor está usando mais recentemente, a gente pode contar um pouco melhor depois mostrando as imagens, mas como que foi esse reencontro com o trabalho dele, talvez trazendo exemplos de outras épocas. E talvez vou talvez emendar uma outra questão, que a coisa da impressão, assim, talvez pensando uma aproximação um pouco com o processo que você usa, que é muito diferente visualmente, mas nesse caso o Vitor também está usando um processo de impressão, de transferir o papel carbono para a tela. Não sei, o que isso te disse, assim, e para o Vitor também, como foi esse reencontro, o quanto essa interlocução é importante para você? Bom, deu para ver que eu sou bem normal e o Vitor é completamente louco. Eu conheci o Vitor logo que eu comecei no Parque Lage. Por acaso eu fiz uns trabalhos e fiquei com uma certa... Eu apareci como artista e tal, foi muito rápido para mim. E logo no começo, eu não sei, em 86, o Vitor lembrou, eu fui convidado a falar em Brasília, não sei aonde, na Universidade de Brasília. Eu, Vitor e Jorginho Guinle, que é um outro também, ele não era muito normal. Daí eu pensei, caramba, o que eu vou fazer? Eu estava pintando há 3 anos, sabe? Eu não tinha, mas eu falava, mas assim, não com esses 2 caras que eram loucos, e na Universidade de Brasília. E eu fiquei com muito medo de fazer isso. Mas foi muito divertido ver a dinâmica dos dois, sabe? Que imagina 2 Vítors conversando. Era mais ou menos o que estava acontecendo ali.
E eu foi ótimo, fiquei bem num papel de coadjuvante, porque eles tinham uma proeminência, assim. Depois eu vi o Vitor várias vezes, e várias situações bem embaraçosas para ele, que eu não vou contar. Conta. Não, você lembra quando a primeira vez que você foi na casa do Gilberto Chateaubriand? Depois eu te conto. Não, ele estava, muito tímido, festas, eu dei uma festa em casa. O Vitor é aquele cara que te liga no dia seguinte pedindo desculpa pelo que ele fez. Então, eu estou sempre reencontrando o Vitor a cada 4, 5 anos. É muito bom, a gente combina de se rever semana que vem e provavelmente, se a gente estiver por aqui daqui a 4, 5 anos, a gente vai estar se reencontrando. É uma experiência muito legal, porque você está vendo o trabalho de alguém crescendo do teu lado, existe o autor, existe a obra. Eu tinha um amigo que falou assim, eu gosto muito do Fra Angélico, eu não conheci ele, mas a obra é incrível. E é legal conhecer a obra e conhecer o autor, porque você fica mais rico, muitas vezes, né? A sua relação com o trabalho da pessoa. Agora, eu acho que o trabalho do Vitor, essa transferência que ele faz do desenho, é completamente diferente do que eu faço, porque eu transfiro matéria, a própria matéria. E o Vitor, ele tem um processo que a gente viu, que ele desenha muito à noite, ele fala que acorda e vai desenhar no meio da noite, e que é uma coisa normal. E aí ele depois amplia no Xerox, que é uma coisa primitiva, né? Eu falei, Vitor, por que você não usa um projetor, projeta esse desenho? Ele falou, não. Ele vai explicar. Mas, assim, o nosso processo é diferente, mas eu achei muito interessante, e eu acho que isso é o que é o bonito de cada artista. Por exemplo, a Bia Milhazes não usa computador. Eu falei, Bia, você nunca vai dar certo. Você não usa computador. Todo mundo usa computador. Dá para entender como é mais fácil usar computador. Mas a forma dela trabalhar é aquela. Minha forma é minha. A forma do Vitor é acordar às 3 da manhã, fazer um desenho e depois ampliar aquilo, e aquilo é uma referência que se desdobra. Um papel, né? carbono. Né? Ele passa para o carbono, que existe carbono ainda. Aí o Vitor pode desenvolver melhor. Não, eu desenvolvo depois, mas continua falando. Não, mas é isso. Eu acho que é muito diferente a maneira do Vitor trabalhar, e eu não conhecia, né? Ontem, essa semana, quando eu fui na casa do Vitor, que eu vi que tem algumas telas que têm a mesma composição. Elas vão se desdobrando em termos cromáticos e temáticos, tem pequenas modificações. E tem toda uma história. É muito interessante que o Vitor, na sala dele, que está completamente coberta pelo trabalho dele, ele vai criando um contexto para cada trabalho. E essa matriz do Xerox é simplesmente fundamentalmente uma matriz, né, que vai de uma coisa para outra. Eu acho que o trabalho do Daniel é um trabalho muito cerebral, entendeu? Ele não vamos esquecer que ele é engenheiro, né? Então, o trabalho dele, ele cria o trabalho no chão, ele coloca o material. Aquilo é uma coisa que não passa, vamos dizer, muito pela mão dele. Ele pensa o trabalho e realiza o trabalho de uma forma que enquanto ele está realizando, o trabalho vai surgindo de uma maneira muito própria. O meu não. O meu trabalho o meu trabalho sempre foi. Alguém falou alguma coisa? Não, né? É um avião. Bom, então o que eu faço, como ele disse, eu acordo de madrugada praticamente todas as noites. E aí o que eu vou fazer? Eu não vou ficar rolando na cama, eu acendo as luzes e fico desenhando. Faço uns desenhos, geralmente com papel muito pequeno, papel de caderno de desenho, ou também os trabalhos maiores são feitos em A4, que é muito pequeno. Então,
às vezes eu faço 10 desenhos. 10 desenhos. E aí eu descubro que tem alguma coisa que presta. Aí eu recorto o pedaço que presta. Aí o outro pedaço, aí eu boto assim, esse pedaço que não presta, eu botei do lado do outro. Mas o outro que estava ali, aí eu descubro que ali tem uma coisa que parece uma coisa com a outra. Aí eu recorto um pedaço do outro com o outro e vou unindo. Eu vou criando uma colagem. Eu tenho uma série que se chama Caleidoscópio. E eu trabalho com o caleidoscópio. São cenas, imagens que falam da vida, da minha vida. Eu gostaria de acrescentar um detalhe agora, entre parênteses, que eu nunca fui moderno, porque o modernismo tem uma série de impossibilidades. Então, se você faz pintura abstrata, ela tem que ser abstração total. A geométrica não pode ser confundida com como é que chama? A informal, né? E se você fala de alguma coisa que aconteceu com você, se você bota uma historinha ali, você está invadindo a área da literatura, você não está escrevendo, e você não pode falar da sua vida, porque a sua vida não interessa. O que interessa é o que você está falando da arte, sobre a arte. E eu comecei a trabalhar realmente, assim, ferozmente, quando eu comecei a minha análise. Já vinha antes, eu pinto e tenho pinturas, pinturas e aquarelas, desde quando eu tinha 15, 16 anos. Mas o meu trabalho geralmente acontecia quando eu terminava, era 4 vezes por semana de psicanálise durante 10 anos, uma coisa louca. Aí eu chegava em casa abaixar? Bom, eu chegava e pintava a sessão analítica, entendeu? Aquela coisa que ficou na minha cabeça e saía aquilo, era uma catarse total. E depois, com o tempo, isso foi sendo feito. Eu sou museólogo, eu sou um grande, sem modéstia nenhuma, um grande conhecedor de arte moderna e de arte contemporânea. Não tenho nenhum problema de dizer isso, é verdade. Então, eu comecei a trabalhar a história da arte com a minha angústia, e especialmente revendo e relendo o trabalho dos loucos, os chamados loucos, da doutora Anísio de Silveira, que eu frequentei o Museu do Engenho de Dentro dezenas e dezenas de vezes, etc, etc. Então, o meu trabalho é um trabalho que sai da minha angústia, da minha necessidade de botar para fora alguma coisa que eu quero ver o que é. Entendeu? O Daniel, por exemplo, ele já sabe mais ou menos o que ele está fazendo. A obra se impõe a ele, porque o trabalho dele permite que a obra se imponha a ele, mas é dentro do que ele cria ali com o processo. O meu não. Eu não tenho processo. O meu processo é realmente de querer ver o que está saindo da minha cabeça. E também uma maneira que eu tenho, vamos dizer, de distorcer o que eu estou fazendo. Porque chega uma hora que aquilo começa a se repetir muito. E eu até sei de uma frase do Freud, que os psicanalistas e as pessoas que conhecem esse assunto me perdoem, que eu vou citar a maneira, vamos dizer, maluca, que é o seguinte: quando uma pessoa, por exemplo, esteve numa guerra, ela sonha com aquilo, ela sonha repetidamente com aquilo. Aquilo é uma coisa que ela não consegue se libertar daquele tipo de sonho e de pensamento e de imagem. Então, ela vai sonhando e fazendo até que aquilo, de alguma forma, seja, não sei, isso agora é uma palavra minha, seja assimilado, ou que aquilo tudo seja, vamos dizer, disperso, apagado da memória dele. E o que eu trabalho é com essas questões minhas que sempre me atormentaram. E agora o meu trabalho está mais livre, eu pego os desenhos que eu faço e escolho talvez alguns que sejam os mais simples, em vez de serem os mais complicados, e mando o meu assistente e fazer uma cópia xerox. Às vezes a cópia xerox tem que ser ampliada, tem que ser recortada com tesoura
para ampliar cada pedaço, para ter 2 metros por 3 metros, senão não chega lá. E esse assistente meu, com papel carbono, faz todas as linhas do desenho. Então, quando eu vou pintar a tela de 2 metros por 3, digamos assim, ou de 2, um tamanho que eu gosto, 2 metros por 1,5. Quando eu vou pintar, o desenho está lá, como se fosse uma mágica. Então, eu tenho só que colorir. Agora, colorir é um outro problema. Qual é a cor que eu vou usar para aquilo? Então, eu pinto as xeroxes. Então, eu tenho, às vezes, 20 xeroxes que são peças únicas, porque todas são diferentes, porque são usadas tintas diferentes. Então, eu sou realmente, como ele disse, um primitivo louco. Eu sou um primitivo louco. E é essa que é a diferença entre os nossos trabalhos. Que ele é uma pessoa profundamente consciente do que faz, ele é um engenheiro. E eu nem sei o que eu sou, entendeu? Acho que seria legal mostrar umas imagens agora e, de repente, ir comentando... Ele tem direito de resposta. Ele tem direito de me esculhambar. Eu vou só, talvez... Eu preparei uma seleção em ordem não cronológica, quer dizer, em ordem de trás para frente, mais ou menos, porque só para dizer que o solo do Vitor é só de trabalhos recentes, né, de mais ou menos os últimos, menos de 10 anos, né? 5 anos, que está logo ali. Então, as imagens aqui são de trabalhos anteriores, depois disso, assim, não chegando até os anos 70, mas, enfim, queria saber se você quer comentar um pouco sobre esse trabalho, que foi uma performance feita nessa feira, né, 10 anos atrás, ou a gente também... Tem vários outros, fica ao critério de vocês o que... Isso foi uma coisa que aconteceu... Só o microfone. Isso aconteceu na Arte Rio de 2014, que eu tinha participado de 2013, organizada pela galeria do Arthur Fidalgo, e eles cuidaram de tudo. Agora, isso aqui foi um sonho que eu tive. Sabe quando você acorda e pensa no que você vai fazer? E eu tive essa ideia de falar porque meu trabalho sempre falou de crítica social, né, contra qualquer tipo de fobia, ou homofobia, ou racismo, ou qualquer coisa que é uma agressão. Eu sempre trabalhei com esse tipo de... Porque, na verdade, para chegar aqui, eu tenho que dizer o seguinte: quando eu comecei a pintar, eu era o viado. E o que é o viado? O viado é o que o homem normal, com exceção do Daniel, que é uma pessoa absolutamente normal e sem preconceito, e é uma pessoa inteligente, etc, etc. Todos os elogios que caibam. Normalmente, eu comecei a pintar para o dedo que me apontava. Esse filho da puta é um anormal, viado, não sei o que tem para dizer, é? E quem é você? Né? Aí, quem estava me apontando era um homem que pagava um salário mais justo, concordava de pagar um salário mais justo para a empregada doméstica dele, desde que ela se deixasse estuprar por ele. Isso era a coisa mais normal no Brasil, se é que não continua sendo. Então, eu falei, em 1975, sobre esse patrão e sobre essa empregada que estava sendo estuprada, aceitando um salário mais justo para poder pagar o leite das crianças, em 1975. 45 anos depois, surgiu o Me Too em Hollywood. Entende? Então, eu tenho muito orgulho de ser uma pessoa que trabalhou com questões antecipadamente. Eu fui o primeiro artista que eu saiba a trabalhar com cena homoerótica explícita, em telas de 1,60 m por 1,30 m. Enfim, não vou explicar muito bem, porque eu acho que as crianças já foram, desistiram. Não, ainda tem. Então, não vou poder falar. Mas tudo, dá para ver tudo, entendeu? Tudo ali. Ninguém tinha feito isso antes. Então, quando eu resolvi fazer essa homenagem às vítimas do dinheiro, eu estava retomando essas questões com um meio de apresentação totalmente contemporâneo, que era o neo. Contemporâneo naquela época, porque agora tem muitas coisas que o Daniel pode explicar melhor para vocês.
Obrigada, Vitor. Não, só porque eu incluí esse trabalho e só mais dois que não são pinturas, desenhos, para mostrar um pouco que você também tem uma produção, enfim, como, por exemplo, esse... Cadê? Deixa eu ver aqui. Não está passando aqui, mas... Eu quero só aproveitar Agora o que ela falou. Eu faço o que me dá na cabeça. Isso, é a tal da liberdade enfim, do artista. As pessoas perguntam, mas por que você fez isso? Eu quis. Ué, eu não tenho o direito de fazer o que eu quero? Isso aqui, quando eu fiz? Nem me lembro. Uma coisa, foi tanto 2007. 2007 foi a 60 pintura... anos, 60 anos. Agora, para que ninguém tenha dúvida, eu já estou beirando os 90. Quer dizer, estou com 76, me encaminhando para os 90. Bom, aí eu fiz e botei isso na página de obituário do Globo. A minha mãe, eu tinha avisado a ela 10 vezes que ia sair uma coisa sobre mim no obituário do Globo. De manhã ela... Mamãe, eu avisei 200 vezes, mas nenhuma mãe vai ver o nome do filho no obituário e não ter um troço. Entendeu? Então eu fiz isso para dizer exatamente o que eu sou, o que eu estou fazendo. E foi uma coisa surpreendente. Primeiro porque foi a coisa com a edição mais alta que teve no Brasil, porque a edição desse trabalho foi de 360 e poucos mil exemplares, porque era a edição do jornal. O Daniel, se quiser comentar alguma coisa sobre isso, então talvez eu vou emendar uma outra pergunta que não é exatamente sobre esse trabalho, mas pensando uma coisa que o Vitor comentou aquele dia, ao mostrar trabalhos antigos que ele trabalhos de outra época que ele coloca às vezes continua depois, como por exemplo os dípticos, de criar uma narrativa de tempos diferentes. Aí ele falou uma frase que eu achei ótima: eu sou meu próprio arquivo. Tá, só um minutinho. Foi isso, mas eu gostaria de dizer o seguinte. Deixa eu só para a pergunta, aí você complementa. E pensando que, bom, os dois, nesse caso, já são artistas que estão com uma produção o Daniel também, acho que quase 40 anos de produção. Vitor, mais de 40 anos. Então, mais de 50, né? Quase 60. Pois é. Quase 60, né? E, enfim, queria perguntar como que é esse trabalho de olhar para o próprio arquivo, né? De revisitar trabalhos antigos, até pensando, talvez, se o Daniel quiser comentar um pouco também de um trabalho dele, que é o trabalho dos lençóis, que você fez nos anos 90 e foi exibir em 2000 e pouco. Enfim, como que é esse processo de se revisitar, de se olhar enquanto arquivo, assim, pensando um pouco nisso que a gente falou aquele dia aí. A gente conversando, o Vitor, a gente percebe que o Vitor tem ele mesmo com uma referência forte. E eu estava comentando que, quer dizer, eu estava imaginando depois que pelo fato dele ter as imagens dele, as obras tão presentes o tempo todo, elas estão conversando com você. E como ele falou, eu sou engenheiro e sou normal, mas eu gostaria primeiro de fazer consertar um negócio. Eu me formei em engenharia, mas eu nunca peguei meu diploma. Então, talvez eu não seja mais engenheiro. Eu não tenho tanto acesso à minha produção, porque o Vitor trabalha na casa dele, que eu acho uma coisa temerária. Para mim seria... Talvez eu ficasse louco, realmente. Mas eu não tenho tanto acesso às imagens da minha própria produção, a não ser que eu vá em algum arquivo ou abra um livro e tal, né? E, às vezes, eu acho algumas coisas nesse processo que retroalimentam o que eu estou pensando. Ou eu penso assim, isso daí que eu estou pensando agora eu já fiz, né? E é uma pequena história. Nos anos 90, eu pensei em fazer um trabalho que eu não colocasse a mão, porque ao longo do tempo eu fui deixando de fazer um trabalho que tinha a presença da minha mão. Foi uma decisão consciente, que levou algum tempo para isso acontecer.
Mas eu estava numa viagem fora do Brasil, eu pensei, eu quero fazer um trabalho que eu pense exclusivamente, assim, como ele vai ser feito, mais ou menos como esse barco do Vitor, né? E eu vejo ele acontecendo. E é um trabalho que eu fiz com lençóis de hospitais e de motel, de um hospital e de um motel. Eu pensei esse trabalho em 96 e exibi esse trabalho a primeira vez em 2010. Quer dizer, durante esse tempo todo o trabalho está sendo elaborado, mas de uma maneira remota na minha cabeça. Eu tenho um outro trabalho que eu comecei em 2002 e que até hoje eu não resolvi, que também é um trabalho que eu não coloco a mão, mas que talvez um dia eu faça, não sei, com sobras de silhuetas que eu comprei na França. Bom, enfim, mas para contextualizar um pouco essa conversa aqui, eu acho que o artista, bom, tem uma frase famosa do Philip Guston que eu não vou repetir, mas o artista, ao final, ele está num território que tem tanta autonomia, apesar de ainda estar ligado com vários contextos, porque, veja, o contexto que o Vitor começou o trabalho dele, como ele falou, não existe mais. A homofobia hoje está num outro nível, existe, mas está num outro nível. Tantas coisas já alteraram que a gente, às vezes, a gente ainda nós autores, somos muito ligados ao nosso contexto inicial. E um dos problemas é como atualizar isso para você ser relevante, sobretudo para você mesmo, entendeu? Eu não quero ficar falando muito, porque começa a ficar redundante. Não sei, Vitor, se quer responder ou... Tá. Não, concordo com ele totalmente. Tá, obrigada. Não, que eu estou vendo a questão das imagens, eu vou ter que pedir para passar, porque eu não estou conseguindo. Obrigada. Coloquei também, acho que uma imagem de um trabalho super importante também que o Vitor fez com a Débora Coker, né, a cenografia de um espetáculo de 2002, né, se não me engano. Acho que mais para... A gente pode talvez passar. Essa era mais para mostrar, não sei se você quer fazer algum comentário, mas acho que essa está legal. Não estou lendo o título, mas eu acho que... Autorretrato. Esse, sim, a de baixo eu esqueci, mas acho que é um Via Cruz. Não. Esse é um autorretrato que eu fiz. Sim. E que, quando terminei de fazer, apesar de todas as cenas... Não, isso aqui é outro trabalho. Esse trabalho agora, tenho a honra, ele pertence ao Museu de Arte Contemporânea do Porto, como é o nome? Serralves. Eles adquiriram 3 trabalhos grandes meus em Serralves. Ex-votos, que tem... eu ia falar disso dos ex-votos. Um ex-voto. Quase um ex-voto. Agora, esse trabalho, eu tinha feito um autorretrato meu, coisa que eu faço muitíssimo raramente, por razões até um pouco óbvias. Mas aí eu não gostei do autorretrato, achei careta, apesar do resto eu gostar. Aí eu resolvi destruir o trabalho, eu resolvi cortar no meio, e aí com a tesoura na mão, eu disse, mas por que eu não brinco com isso? Né? O que eu posso fazer? Vou botar uma peruca loura, vou passar um batom, e passei antes de destruir. Só que na hora que eu passei, o quadro ficou pronto. O quadro não me permitiu que eu tocasse mais nele. Não bote mais a mão em mim, entendeu? E foi salvo por acaso, entendeu? E quem comprou esse trabalho foi o Gilberto Chateaubriand, ficou muito tempo no acervo do MAN e agora está indo para o museu do Gilberto Chateaubriand. Aliás, o Gilberto Chateaubriand disse uma frase para mim maravilhosa. Ele disse, Vitor, eu nem gosto muito do trabalho. Estou comprando por causa da sua coragem. Isso é de 1986. Eu estou comprando por causa da sua coragem. Que todo mundo tirava o batom, né? Eu botava.
Eu acho que essa o Daniel pode comentar. O trabalho né? do Daniel. Trocamos. Tenho a honra de ter trocado uma pintura com o Daniel Senise. Chama-se A Babá e o Baby. Eu só ia falar o título, eu acho o título excelente. Ele quis por causa do título. Porque na época eu tinha filhos pequenos. Provavelmente para se proteger de alguma ideia ruim. Agora, separei essas duas, mais ou menos do mesmo período, que tem essa mesma iconografia, que o título já é muito bom, né? Uma iconografia escrota, quase um poema também sonoro, enfim. Queria que você comentasse um pouco o que é essa... É meio esse fetiche da paisagem um pouco, né? Esse Pão de Açúcar. Esse trabalho, durante décadas, foi da minha queridíssima amiga amiga Ana Maria Niemeyer, que era também minha marchand. E esse era do Gilberto Chateaubriand, eu acho que ele é da coleção do Man. São retratos do Pão de Açúcar, porque eu sou cuiabano, eu até os 13 anos fiquei em Cuiabá. E Cuiabá é uma planície gigantesca. E da nossa casa, nós víamos o único morro que se chamava Morro de Santo Antônio de Le Verger. E eu acho que era uma coisa que tinha também tinha uma ondulação. E quando eu cheguei no Rio, eu me encantei porque a principal montanha do Rio, quer dizer, esse principal retrato do Rio de Janeiro, tinha alguma coisa a ver com essa memória minha. Então eu comecei a transformar o Pão de Açúcar num monstro que era um monstro devorador, né, como está visível aí. Depois eu soube que havia um texto do Lévi-Strauss que falava sobre o Pão de Açúcar que ele teve no Brasil, né, e que ele dizia que parecia uma boca banguela. A Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara, Mas eu não sabia disso, mas também se soubesse não faria diferença nenhuma, que eu continuaria fazendo. E aí todas essas coisas, da seringa, a seringa evidentemente que não é a seringa, pode ser qualquer seringa, né? Mas era a seringa dos viciados, né? O revólver, naquela época já tinha uma certa violência no Rio de Janeiro, não muita, mas tinha um pouquinho. Enfim, tudo isso aí, essa maluquice, o disco voador representando a minha loucura, que eu acho que minha loucura é um disco voador, e eu adoro que esse disco voador esteja sempre presente na minha vida. Uma mulher, enfim, pedaços, né? Tudo pedaços, tudo fragmentado, que tem a ver com o que o Daniel disse agora do que eu estou fazendo. Ele disse uma coisa muito interessante que eu gostaria de pegar agora, senão eu vou esquecer. Eu, às vezes, eu moro num apartamento antigo grande, e está forrado, a não ser o meu quarto, que no meu quarto eu tenho algumas pinturas que não são minhas, mas o meu quarto está forrado de pinturas minhas, o tempo inteiro. E eu troco de lugar, boto no chão, aí eu vou pegando, quero ver aquele trabalho, eu boto aqui. E às vezes eu boto um trabalho do lado do outro e vou embora. 3 dias depois, acordo de madrugada e acendo a luz e olho aqueles 2 trabalhos juntos. E eu disse, gente, mas um é a continuação do outro. Não é nunca, mas eu vejo aquilo como uma é a continuação do outro. E eu tenho colocado, por exemplo, 2 pinturas de décadas diferentes numa mesma moldura de madeira. Ou então eu pego um pedaço daquela pintura, fotografo, mando tirar xerox e passo o xerox para uma outra tela com um pedaço da outra pintura que estava colada e faço uma pintura nova, misturando esses 2 personagens, essas 2 questões, digamos assim, e ele vira uma coisa nova. E eu fico pensando, que bom, porque tem muita gente que eu preciso, mas tem muita gente que tem que estar o tempo inteiro falando de não sei quem, nada contra, eu acho maravilhoso, porque eu já fiz isso muito mesmo, mas eu estou adorando me copiar, entendeu? Aí, porque eu vou copiar quem hoje? Eu mesmo, esse aqui com esse aqui, pronto, entendeu? Então é uma facilidade, e eu fico tão surpreendido quando eu vejo uma coisa nova saindo de 2 coisas antigas, ou que não tinham muito o que ver, e eu percebo que tinha tudo a ver, como o patrão com a empregada oferecendo um salário mais justo, que é de uma coleção muito importante para mim, no Rio, enfim.
a homenagem às vítimas do dinheiro. Passaram-se 40 e poucos anos e eu faço um trabalho que é a mesma coisa, só que uma era uma pintura mal feita, alucinada, e o outro era um barco com um neon. Mas é uma repetição, então eu me repito, só que eu tenho o prazer e a alegria de me surpreender com as minhas repetições, porque eu acho que uma função do artista, para mim, no meu ponto de vista, a principal função do artista é ele se surpreender, é ele perceber alguma coisa nova que ele está dizendo para ele mesmo. E, por sorte dele, isso provavelmente será uma surpresa para o público. Então, o grande mistério de eu estar me repetindo, pegando pedaços de um trabalho e colocando em cima do outro, é porque eu penso, mas isso tem a ver com isso. Aí troca o quadro, mas isso tem a ver com aquilo. Então, eu estou fazendo uma colagem que é um caleidoscópio do meu próprio arquivo. Eu acho que o que eu tinha que dizer de importante é isso. Sim, sim, está ótimo. E muito sentido narrativo, né, também, que a gente comentou claro. aquele dia, né, tanto nessas combinações quanto nos títulos e nos escritos, né, você usa muito texto também, né, acho que tem... eu estava vendo se aparece, acho que é a próxima, talvez, que tem mais texto, vamos ver. Ah, não, essa é o que eu tinha comentado, coloquei o texto, enfim, no caso, não o texto na obra, mas um artigo escrito pelo Jorginho Guinle, né, em 86, nessa revista Módulo, que é uma revista foi muito importante também no período da ditadura, foi censurada várias vezes, e era editada pelo Oscar Niemeyer, e foi o último ano da revista, inclusive o editorial tem até uma coisa curiosa, assim, de um período... Ele fala dessa liberdade que estava começando a surgir, como agora, né? Como neste ano. Uma retomada de dignidade política, né? Uma coisa, enfim, acho que pode passar, Fran. Mais uma... enfim, acho que aqui... Mas acho que tem ela em outra... Mas, enfim, se quiser comentar, né? Essa é uma outra versão do Dr. Jorginho. Né? O patrão oferecendo um salário mais justo para a empregada ou para a secretária, decidindo numa praia distante os últimos detalhes dessa contratação, né? Que também pertence à mesma coleção do Rio de Janeiro, que tem cerca de 70 trabalhos meus. Eu tinha separado algumas, enfim, se quiserem... então, como a gente tem pouco tempo agora, não sei se gostariam de comentar sobre essa exposição. Eu separei um trabalho, enfim, bem... Não, né? Tá. Eu, na verdade, gostaria só que vissem então, algumas coisas. Essa é uma do Daniel, que eu coloquei dessa exposição. Enfim, coloquei uma antiga desse período no contexto. Se você quiser comentar, não sei, ou nem sei se a imagem... Achei... Eu não lembrava que os dois são da mesma exposição. Se chama Território Ocupado. Território Ocupado. Posso ver o trabalho, a imagem anterior? Essa. Não, isso é uma são as banhistas. Eu, Daniel e muitos outros artistas tomamos banho nessa piscina na época que estávamos montando a exposição. E são trabalhos meus, são as banhistas que estavam lá. Agora... Esse é um trabalho que eu fiz, que você olhava por um buraco na porta. Isso era a sala. E é curioso que eu não tenho nem imagem desse trabalho, porque era uma sala... esse é o banheiro do Parque Lage. A proposta da exposição era usar o espaço da escola, né? E você olhava por um buraquinho e você via esse tipo, um pedestal, um trono, uma escada, não sei. E talvez 20 anos depois eu fiz um trabalho que era uma maquete. Eu fiz na Comunidade da Maré um trabalho que eram buraquinhos na parede que você via museus de outros lugares. E eu agora me dei conta dessa relação, eu não lembrava disso. Que legal. Eu achei também, esses dias, no acervo do Parque Lage, um site, enfim, tem bastante completo.
Eu acho que, não sei se a gente está com um tempo um pouco curto, talvez fosse legal abrir para perguntas para o público, ou se vocês têm algo mais a comentar, ou a pergunta pode ser a deixa para comentar algo mais, porque a gente tem bastante gente aí. Alguém tem algum comentário, perguntas aos dois? Ou também podemos começar a comentar... Agora, finalmente, chegou uma que tinha a questão dos textos, né, que eu tinha comentado, esse trabalho super importante do Vitor. Nessa época, eu estava viajando, morando fora, e fiquei alguns meses morando fora e ia, evidentemente, aos museus, pegava um trem, pegava um avião, ia ver museu, parará. Eu era bastante jovem, 20 e poucos anos. E eu me dei conta, nesses museus, que algumas coisas que estavam ocorrendo não me interessavam. Quer dizer, eu adorava, eu ficava olhando aquilo, que maravilha, mas não tinha muito a ver comigo, era para eu ver no museu. Aí eu pensei assim, o que é que tem a ver comigo? Uma pessoa que eu vi numa exposição maravilhosa foi o Liechtenstein, que me influenciou muito. Mas, inclusive, ele me influenciou também de uma forma muito indireta. Porque eu fiquei deslumbrado com aquilo. Eu tinha 23 anos de idade. Aí eu disse, esse é o meu caminho. Eu disse, mas espera aí, o Liechtenstein, eu já conhecia, evidentemente, de reproduções. Foi uma exposição magnífica na Tate Gallery. E eu voltei. Aí eu me dei conta do seguinte, aquilo é a obra de um artista de Nova York, entendeu? Eu nasci em Cuiabá, Mato Grosso, perto da Bolívia. E tive que sair de lá corrido, aos 13 anos de idade, antes que as pessoas percebessem o grau da minha anormalidade. Bom, então eu não podia, de repente, começar a virar o Liechtenstein de Cuiabá. Porque eu estava fazendo um esforço imenso para não ser o Picasso de Cuiabá. Entendeu? Então vou mudar 50 anos, 60 anos e você o outro não sei quem. Não é comigo isso, por causa da tal da liberdade do artista. E o que eu fiz? Eu pensei, quem é no Brasil que pode me influenciar por uma coisa que eu tenha vontade de continuar e fazer do meu jeito? Carlos Zéfiro. Alguém aqui já ouviu falar em Carlos Zéfiro? Ninguém, né? Era um pornógrafo que fazia desenhos em revistinhas de sacanagem. Eram cenas eróticas entre o primo com a prima que estavam na fazenda e os pais e os tios saíram. Aí tinha uma lua, aí a cachoeira, ele tropeçou e caiu de boca, não vou dizer onde, entendeu? Parará, e ela achou legal. E eu, o que é isso? Entendeu? Então era uma coisa romântica, maravilhosa. E eu disse sim, eu sou o novo Carlos Zéfiro. Mas eu sou o Carlos Zéfiro misturado com Nelson Rodrigues, com Jorge Amado, fazendo panfletos, entendeu? Porque eu estou cansado de que o dedo seja apontado para mim e eu agora não vou fazer romance, né? Eu vou fazer o seguinte, olha seus filhos da puta, isso aí é o que vocês fazem. Entram no ônibus para ajudar a moça de origem humilde. Onde você mora, meu anjo? E ela... Irajá, e o senhor, achando que é uma conversa, ele está querendo levar ela para um canto, debaixo de uma escada, e estuprá-la. Entendeu? Então, o meu trabalho é só sobre isso. Meu trabalho é botando os pingos nos is. Todo mundo, todos os grupos de pessoas que me atacaram, receberam uma resposta que só não foi pior, porque eu não queria ser preso, porque eu não ia furar o olho de ninguém, porque senão eu ia ser preso. E eu não posso ser preso. Eu realmente não posso ser preso. Que eu sou claustrofóbico, entendeu? Eu não imagina eu ser preso. Só por isso. Eu virei pintor por causa da claustrofobia. Maravilha. Bom, acho que temos um fecho aí, depois dessa frase maravilhosa, nem sei o que dizer, né? Mas talvez a gente tenha mais alguns poucos 2 minutos, não sei, para uma pergunta.
Se alguém quiser. Olha, mesmo que acabou o tempo, a gente fica para responder as perguntas. Mesmo se o tempo já acabou, eu fico aqui, pelo menos eu fico. Não sei os outros, mas eu fico para responder qualquer pergunta. Olá, boa tarde. Boa tarde. A pergunta é a seguinte: quando um artista brasileiro ele sai do Brasil e ou vai morar fora ou fica um período fora, produzindo ou não, quando ele volta ao Brasil, vai mudar a arte dele? Se a arte dele está relacionada ao Brasil, às questões dele? Eu só posso falar por mim, não, evidentemente. Lógico. Eu sou uma pessoa brasileira, até debaixo d'água, entendeu? Eu sou carioca, nasci em Cuiabá, mas eu sou super carioca, entendeu? Eu acho que a pessoa tem que falar do que está em torno dela. Eu não posso falar, a não ser que eu esteja fazendo sei lá o quê, uma apologia, não sei do quê. Eu não vou falar de esquimó. O que eu vou falar do esquimó? Se fazer o desenho do esquimó, talvez como uma paródia. Eu tenho que falar da minha casa, da minha família, dos vizinhos, entendeu? Do outro lado da cidade, das crianças que dormem na calçada. Eu posso contar uma historinha, só uma rápida. Tem um livro de 300 páginas que quem quiser, eu tenho distribuído gratuitamente há anos. É só mandar para o meu e-mail, que eu vou dizer daqui a pouco, ou para o meu Instagram. Meu Instagram é muito fácil, é Victor Arruda 24, o número do viado, Victor Arruda 24X. Victor Arruda 24X. É só você dizer, quero o livro, e eu mando o livro de presente, são 300 páginas, com 100 e tantas reproduções. Mas o que nós estávamos falando, o que era? Ah, sim, a história. Essa história é fundamental na minha vida. Hein? Victor Arruda. Victor Arruda. É só mandar para o meu e-mail, para o meu Instagram, quero o livro que no dia seguinte, eu não sei mandar, mas o meu TI está presente e vai mandar com certeza, que é competentíssimo, um dos melhores TIs do mundo. Bom, aí, bom, eu estava em Copacabana, na Rua Barata Ribeiro, esquina com a Rua da Galeria do Arthur Fidalgo. Ó a memória. Siqueira Campos. De vez em quando faz assim, a memória some. Bom, aí eu estava lá e eu estava esperando uma pessoa que eu marquei ali. De repente eu vi um homem assim, chiquérrimo, um homem assim, um terno maravilhoso, chegando, e aí ele olhou para a rua, aí ele resolveu ler as manchetes do dia, que como na China tem, aqui no Brasil também tem. Os jornaleiros botam os jornais. E ele estava lendo as manchetes do dia, né? Dos jornais todos. Só que eu achei estranho, eu vou até me levantar para dizer a posição em que ele estava lendo. Ainda bem que eu tenho outro. Eu saio de casa com 3. Aqui estava a banca do jornal. Ele chegou, fez assim. Eu tenho que ter cuidado para não quebrar nada. Aí, ele escolheu. Uma pasta de couro maravilhosa, com roupa maravilhosa, é bonito, um cara bonitão mesmo, até fiquei olhando. Aí, ele lá assim, com aquela posição, olhando os jornais, até que teve uma buzininha, e era uma Mercedes-Benz, o chofer dele. Aí ele tirou a perna, com bastante cuidado para não pisar em cima da criança que estava dormindo embaixo. Embaixo dele tinha uma criança dormindo na calçada. Não preciso explicar muito bem o tipo da criança, porque vocês podem imaginar. E eu fiquei assim dizendo, o que é isso? E eu disse para mim, isso é um assunto para você botar na sua pintura. Isso é um assunto para eu colocar na minha pintura.
realmente, assim, histórias que marcam tudo, né? Bom, pessoal, acho que vamos ter que encerrar. Ah, tá. Tem mais uma? Tá. Foi? Bom, anos atrás, o Vitor me contou uma história. Fomos colegas do curso de medicina. Nós somos colegas do curso de medicina. Eu falo que a educação minha, do meu olhar, é o Vitor que me deu. Né? E mudou tudo. Né? Hoje eu sou 90% essa educação e 10% a técnica que a gente tem que ter. Né? E, de fato, o meu encontro com o Vitor me ajudou a que eu me transformasse em quem eu sou. E esse olhar que o Vitor tem a ver com não sei se é uma pergunta ou uma pontuação. A primeira, eu vou falar de 30 anos atrás, quando eu conheci o Vitor, ele me contou de uma história que ele entrou com uma camisa vermelha numa festa. E aquilo foi uma grande coisa, assim, causou. Né? E de um tempo para cá, né, eu fui pensando quais são as camisas vermelhas que a gente tem que usar hoje nas festas, né, a partir disso do Vitor. E isso que o Vitor falou, eu tenho percebido, né, nas ocasionais conversas que a gente tem tido, um cuidado muito grande com a criança, sem deixar de ser o adulto crítico e pleno que ele é. Né? Outro dia eu estava pensando numa definição do Vitor, né? Aí eu já ouvi falar assim que Vitor vanguarda. Vitor não vanguarda nada, Vitor van solta, Vitor van libera, sabe? Vitor van expande. Não é? A palavra guarda, nem no vanguarda eu acho que cabe muito para o Vitor. Né? E eu tenho percebido isso nele, né? Que é uma arte que é muita da arte do Vitor, é uma comunicação para o adulto, mas ele tem um cuidado tão pleno com o ser criança, né? Então, não sei se é uma pergunta ou uma colocação, assim que eu tenho percebido. Era isso. E agradecer ao Vitor, né, agora publicamente, por essa educação do olhar. Muito obrigado. Maravilha, ótimo, obrigado pelo comentário. Até o Vitor, acho que falou uma coisa parecida no encontro passado, que ele trabalha com a seriedade de uma criança brincando, né? Que, enfim. Essa frase. Essa frase eu gostaria de dizer, a frase do meu primeiro analista, que foi analisado pelo Winnicott durante muitos anos em Londres, e claro que ele absorveu muito das teorias do Winnicott. E ele escreveu uma frase, ele escreveu um livro sobre educação, onde ele colocou essa frase que eu acho genial, genial, genial. Ele diz: o adulto, para se realizar no seu trabalho, ele tem que ter, durante a produção do seu trabalho, ele tem que, na produção do seu trabalho, ter a seriedade e a alegria com que uma criança brinca. E eu tenho o privilégio de trabalhar com a seriedade e com a alegria que uma criança brinca. Então, eu fico muito espantado de ter que dizer, o meu trabalho. O meu trabalho quer dizer a minha pintura, o meu desenho. Não é o meu trabalho. Eu não trabalho, eu culto a vida ali, naquele momento. Porque eu acho que eu entendi isso que ele disse. Vou repetir, desculpe. O adulto precisa trabalhar com a seriedade e a alegria que uma criança brinca. Olha que maravilha. Chegou o protagonista chegou aqui. Chegou a criança. Não, falou na hora de encerrar. Vamos. Vamos. Não é uma maravilha? O acaso. Muito bom. Bom, muito obrigada pela presença de todos, aos dois especialmente. Foi ótima essa conversa. Daniel, muitíssimo obrigado a você e especialmente o Daniel, que teve, vamos dizer assim, a paciência de me deixar falar mais do que eu devia. Agora, eu queria, por favor, pedir para vocês... Você faz isso desde os anos 80. Hein? Desde a primeira vez. É verdade, desde Brasília. Desde Brasília. Eu gostaria muito que vocês vissem a exposiçãozinha solo que eu tenho aí, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, tá? Não esqueçam disso, não. Sim. Muito obrigado. Sim.